Amigos e amigas da Rede Celebra, das comunidades eclesiais de base, companheiros e companheiras do Movimento de Trabalhadores Cristãos e do MMTC, amigos e amigas do Brasil, da Itália, da Alemanha, da Holanda, da França, da Espanha e de Portugal. Mais uma singela reflexão que confio à meditação de vocês. Olá, gente querida, mais uma vez, juntas, para a gente meditar, refletir um pouco sobre a Boa Nova segundo a ótica da classe trabalhadora. É um programa, é um momento formativo do Movimento de Trabalhadores Cristãos, do Regional Nordeste 2. A gente sempre convida você a curtir, compartilhar, para divulgar para mais pessoas, para que mais trabalhadores, mais trabalhadoras possamos refletir sobre a Boa Nova do nosso jeito, a partir das nossas vivências, de nossas lutas. Vamos refletir nesse 22º domingo do tempo comum, do tempo do discipulado e da missão. 22º domingo, 22ª semana do tempo comum. O texto bíblico que a gente vai refletir hoje é do Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 1 e depois versículos do 7 ao 14. Lucas capítulo 14, versículos 1 e 7 ao 14. Aconteceu que, num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa que convidou os dois venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. Isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. 22ª semana do tempo comum. A gente vem fazendo essa reflexão, esse caminho formativo com Jesus. E nessa caminhada acontece de Jesus ser convidado para comer na casa de um dos chefes dos fariseus. O próprio texto de Lucas trata os fariseus como amigos do dinheiro. Gente que não gosta de se misturar. Gente que entendeu que é melhor do que os outros. Qual é a mensagem que a gente tem que refletir neste domingo? É como a gente se comporta nesse caminho formativo, neste momento diante dessa sociedade em que a gente vive. Como é o nosso posicionamento? Qual o nosso jeito de ser e viver, de dialogar, construir, caminhar com outras pessoas? A gente vem fazendo isso já desde o domingo passado, aonde Jesus não quer responder a quantos se salvam, mas como a gente deve buscar o caminho da salvação. E meio que segue, que continua nesse texto,
com essa reflexão. Quem se exalta, quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Ora, quando Jesus está nessa festa, ele percebe que quem vai chegando quer sempre sentar nos primeiros lugares. Quer sempre ficar perto da nata, do grupo social que pode dar mais vantagem. E ó, poderíamos dizer, talvez as coisas não estejam muito certas. Porque Jesus disse, olha, quando você for convidado para uma se você for para o primeiro lugar, pode ser que alguém mais importante chegue e o dono da festa diga, amigo, saia daqui, vá lá para o final, e aí a vergonha está feita. Mas se você estiver nos últimos lugares e o dono da festa chamá-lo, amigo, venha cá para frente, você terá uma distinção na frente dos outros. Algum desavisado, dentro dessa lógica que a gente vive, poderá dizer, então termina que Jesus está sem querer ensinando a como ser sonso, farsante, alguém que finge ser humilde, mas não é. O caba vai chegar, vai ficar nos últimos lugares, mas rezando para o dono da festa notá-lo, percebê-lo e dizer, amigo, venha para cá. Então, infelizmente, Valmir, Jesus errou aí, porque ele está confiando na bondade dos outros. E aí, mas a grande questão não é essa. Por mais que a resposta, e por mais que isso ajude a gente a refletir, quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Qual é a resposta de Jesus para essa sociedade? Vamos usar esse termo, para essa sociedade burguesa. Qual é a resposta de Jesus para isso? Não é quem senta na frente ou quem senta atrás, quem senta... Ali Jesus está dando uma resposta para aqueles hipócritas começarem a refletir entre eles que essa luta pelos primeiros lugares, mais uma vez, não reflete aquilo que Jesus foi fazer. A refeição do sábado é a refeição de gratidão a Deus por tudo que faz na vida. É a refeição onde se louva a Deus. E aí aquela briga dos primeiros lugares mostra exatamente que aqueles fariseus não entendem nada de perceber na vida a bondade de Deus. E aí ficam na luta pelos primeiros lugares sempre, quando um vai na casa de um, quando o outro vai na casa do outro. E aí a ceia do sábado, que é a ceia da gratidão, vira a ceia dos que querem ser melhores. Vira a ceia dos que têm o convite para entrar na festa tal, na festa do blogueirinho tal, do influencer tal. Ou dentro da política, aonde os melhores estão, aonde os donos de tudo estão. Então Jesus aponta isso. Cuidado, vocês que se elevam demais. Mas qual é a grande discussão de Jesus? Jesus está aperreado mesmo com o primeiro lugar ou com o último lugar? Ora, se a gente for olhar de uma maneira global para o Evangelho, para Jesus, não é quem é servido que é mais importante, é quem serve. Então, quem é mais importante é quem nem está na mesa. São aqueles a quem a mesa é negada. Por isso é que ele diz, olha, quando tu deres um almoço ou um jantar, não convide os seus amigos de patota, o seu grupo que pode lhe garantir uma promoção, familiares, vizinhos ricos. Não. Convide os sofridos, os oprimidos deste mundo.
Porque eles é que são importantes dentro do projeto do reino. E eles são tão importantes que, além de não terem como te pagar, nem se pudessem eles pagariam. Porque quem vai te dar a tua recompensa, tu vai receber a tua recompensa na ressurreição dos justos. É na ressurreição dos justos. Por quê? Lembremos outro trecho. Porque tudo o que fizeres a um destes menores foi a mim que tu fez. Se é a Jesus que a gente está fazendo, é a misericórdia dele, é o amor da Trindade quem vai nos recompensar. Fazer essa acolhida, incluir os sofredores na mesa, é tão importante que é o reino de Deus e a sua misericórdia quem vai nos recompensar. Não vai ter ninguém que possa recompensar a gente. Esse é o centro. Repito, por mais que a discussão seja de quem se exalta demais vai ser humilhado, o centro desse texto é que quem mesmo é importante nem está na mesa. Qual é a missão de quem caminha junto de Jesus e desse seu projeto? É seguir esses passos. O texto de Lucas é recheado disso. Ele começa com Maria dizendo que Deus eleva os humildes e derruba os poderosos. Cuida do seu povo, que é seu servo, de Israel, seu servidor. Que dispersa os soberbos de coração. E aí Jesus, meio que repetindo isso, disse: quem se exalta será humilhado. Mas quem se humilha, quem vive humilhado a vida toda, será exaltado. Ora, qual é a recompensa? Qual é o motivo da recompensa? É incluir na mesa os coxos, os aleijados, os sofridos. Diríamos hoje o homem negro e a mulher negra que sofrem numa sociedade cruel. Mulheres vítimas o tempo todo de violência. Gays, lésbicas, transexuais. Povo em situação de rua. Classe trabalhadora sofrida, humilhada. É hora de, na mesa do reino, na festa de casamento, incluir estas pessoas. A grande pergunta que a gente tem que fazer enquanto classe trabalhadora neste evangelho é: como incluir os sofridos e sofridas na mesa? Como a gente pode lutar mais e mais e aonde a gente tem que lutar para incluir os sofredores na mesa? Percebam que nesses dias, mais uma vez, o parlamento brasileiro, uma parcela significativa dele, composta ou de ricos, ou de empresários, ou do agronegócio, ou dos lacaios deles, né? Estão fazendo manobras para que os mais ricos não paguem mais impostos, para que a gente não redistribua as contas desse país. Fazem malabarismos para não taxar os super ricos. É uma luta constante para não incluir a classe trabalhadora nessa mesa essa mesa, essa ceia, essa festa que Jesus convida. Ora, esses mesmos ricos é que nesses dias a gente está ouvindo falar como se desbaratou cerca de 42 células de grupos de movimentos criminosos lá na Faria Lima, lá na avenida onde os ricos deste país querem mandar em nós. Mas o crime organizado está lá, cerca de 40 ou mais células
estão lá, contatos. Isso diz muito para uma sociedade que acha que o crime organizado está nas favelas. E aí a polícia tem que entrar matando pobres, negros e negras. Isso nos diz um pouco do avanço de mentalidade, de desbaratar isso, investigar isso, mexer, bloquear contas, mexer no sistema financeiro que toma conta destes grupos, é central para a gente ter vida digna nesse nosso país. E é interessante como o governo federal, cuidando disso, conseguiu desbaratar isso, investigar isso, sem dar um tiro em favela. Isso é importantíssimo. A gente pode fazer justiça, a gente pode cuidar de segurança, sem matar trabalhadores e trabalhadoras negros e negras em nossas favelas. Isso é um avanço para a gente incluir nesta mesa de Jesus os sofredores e as sofredoras deste mundo. Do outro lado, a luta continua destes ricos para afastar a cada um e cada uma de nós destas mesas. Aqui em nossa cidade e em outras aqui no nosso estado, Pernambuco, durante essa semana, mais outras manifestações de professores e professoras contra prefeitos que não respeitam a educação. Gente que nem devia estar aonde está. Porque quem não respeita o trabalhador da educação não tem dignidade, competência e moral para gerir nada. Ao mesmo tempo que eu falo sobre uma ação do governo federal que mostra caminhos, aponta para saídas, luzes, também a gente tem situações de agruras. Acelera-se o processo de privatização do metrô do Recife. Mesmo em um governo que prometeu em campanha que não iria privatizar empresa nenhuma. E que agora, junto com a governadora de Pernambuco, Raquel Lira, vai privatizar o metrô do Recife. Isso é afastar mais a classe trabalhadora de um dos direitos essenciais, que é o direito ao transporte. A gente sabe o que é metrô privatizado. Passagem cara, serviço nenhum, direito. A gente está vendo estes dias também o sofrimento no metrô de São Paulo, justamente na linha privatizada. Ora, privatizar o metrô é afastar a classe trabalhadora da mesa do reino de Deus, reino de justiça, de paz, reino onde a gente pode ver os nossos filhos e filhas tendo direito a ir e vir para o colégio, para a faculdade, para o trabalho, para o lazer. Quando eu faço esta pergunta, como a gente pode se unir para entender que na mesa o que importa mesmo não é quem está na frente ou quem vem depois, mas são aqueles que não foram chamados, e como a gente vai continuar lutando para incluí-los em nossa mesa, a gente precisa muito do apoio e da manifestação de todos e todas, como esse gesto bíblico de apoio à luta dos metroviários e metroviárias de Recife. Assim como apoio à luta dos professores e professoras no país inteiro. Eu convido você a, durante essa semana, como gesto concreto, manifestar-se de onde você estiver, e principalmente nas redes sociais que estão vinculadas ao governo federal. Se manifestar contra a privatização do metrô do Recife. Para a gente poder ter vida e vida digna para toda a classe trabalhadora. O essencial do projeto do reino é esse. Diante da nossa vida de militantes, de agentes de pastoral, o cuidado
Porque a gente às vezes acha que o mais importante é quem senta na frente ou quem vem depois. E aí às vezes a gente esquece da nossa missão e começa a fazer conchavos para sentar nos primeiros lugares. A fim de dizer, não, eu tô querendo sentar na frente para poder representar os nossos. E muitas vezes a gente entra numa lógica que nos afasta dos que não estão nesta mesa. Vamos buscar esse caminho de solidariedade entre nós, entre os professores e professoras e os metroviários de Recife. A gente conta com cada um e cada uma como gesto concreto desse texto bíblico. Quando fizeres uma festa, convide os ricos, convide os coxos, os cegos, convide os metroviários, convide os professores e as professoras. Convide aqueles que não podem pagar, os sofridos que não podem retribuir. Porque a recompensa de ter fidelidade a Jesus Cristo e à classe trabalhadora nos será dada no reino de Deus, com a sua bondade, com a sua misericórdia. Eu concluo esse nosso momento com uma oração tibetana, oração tibetana do desejo. Possam todas as criaturas ter felicidade e também a causa da mesma. Possam elas ser livres da dor e também da origem da mesma. Possam elas ser felizes sem dor. Possam elas experimentar serenidade, sem estar presas ao agradável e livres do desagradável. Uma boa semana a todos e todas, muita força, muita luta, para a gente seguir lutando pelo direito da classe trabalhadora, de ir e vir, de estudar, de promover educação nas nossas comunidades. Saúde e paz. Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.